A arte de desaparecer e o poder do silêncio. Você já sentiu vontade de simplesmente sumir? Não morrer, nem fugir. Só desaparecer. Ficar em silêncio, longe das expectativas, das cobranças, do barulho. Talvez isso seja mais sábio do que parece. Nietzsche falava que o verdadeiro eu precisa de silêncio para nascer. Lao Tse dizia que a água vence tudo, porque ela não luta, ela só flui. E Zaratustra sumiu nas montanhas por 10 anos antes de abrir a boca. Porque às vezes, ficar quieto é a única forma de realmente entender o mundo. Mas a gente vive num tempo onde o silêncio incomoda. Se você tá calado, acham que você tá triste. Se some, acham que você tá mal. A verdade? Talvez você só esteja cansado de falar com gente que não escuta. O mundo virou uma competição de quem grita mais alto. Quem se mostra mais. Quem parece mais feliz, mais ocupado, mais produtivo. Mas quanto mais você se exibe, mais você se afasta de si mesmo. Sabe aquele personagem nos animes que ninguém leva a sério? Que fica no canto da sala, calado, meio apagado? E aí, quando tudo dá errado, é ele quem resolve? Tipo o Itachi no Naruto. Ou o Johan em Monster. Ou até o Batman, se parar pra pensar. Silenciosos, estratégicos, invisíveis até o momento certo. Esses são os que entenderam a arte de desaparecer. E não se engane, desaparecer não é desistir, é estratégia. O ego quer atenção, a alma quer paz. Tem uma cena em O Poderoso Chefão que é perfeita para isso. O Dom não levanta a voz. Ele não grita, não corre. Ele observa, escuta, age com precisão. Ele entendeu que o poder real não está no barulho, mas no silêncio. A verdade é simples. Quanto mais você fala, mais você se compromete. Mais gente te cobra, mais gente te critica, mais gente te espera. Agora, experimenta desaparecer um pouco. Não responder tudo. Não dar opinião em toda discussão. Não estar sempre disponível. Você vai ver. As pessoas se acostumam. A cobrança some. E, curiosamente, você começa a viver de verdade. Nietzsche dizia que o homem precisa se afastar da cidade para escutar a si mesmo. E Lao Tse, ele escreveu o Tao Te Ching, o livro mais enigmático da China antiga. E depois, desapareceu. Ninguém sabe como morreu, nem onde. E é aí que está o ponto. Quem entende o mundo não precisa provar nada. Sabe por quê? Porque provar algo exige palco. E palco exige plateia. E a plateia quase nunca presta. Quer um teste? Fala menos nas redes sociais por uma semana. Evita dar sua opinião em grupo de WhatsApp. Repare quem percebe sua ausência e quem só nota sua presença quando precisa de algo. Desaparecer é um filtro natural. Tira o supérfluo. Deixa só o que importa. E não é só no mundo digital. Na vida real, sumir também é uma vantagem. Lembra daquele colega de trabalho que todo mundo enche de tarefas? Ele sempre diz sim, sempre quer agradar, sempre quer aparecer. Agora pensa naquele outro que é meio na dele, calado, parece até meio estranho. Quase ninguém chama ele pra nada. Quem no fim do dia tá mais em paz? É isso. Mas calma. Isso não significa que você tem que viver como um eremita no mato. Significa aprender a usar o silêncio como armadura, a ausência como estratégia, a invisibilidade como liberdade. Zaratustra subiu a montanha para entender o ser humano. Mas ele só desceu quando percebeu que não adiantava gritar com surdos. Você também não precisa ficar tentando explicar o que sente para quem só ouve o próprio eco. Tem um trecho do Tao Te Ching que diz: aquele que sabe não fala. Aquele que fala não sabe. Profundo, né? É que quem entende mesmo não precisa do microfone. Só observa e age na hora certa. Sabe aquela urgência de se mostrar útil, presente, produtivo o tempo todo? Ela só serve para te deixar exausto. Você vira funcionário do mundo, escravo da própria exposição. E o pior, quase sempre ninguém liga de verdade. Desaparecer, às vezes, é a maior forma de auto-amor. É dizer, eu escolho a mim. É recusar a ideia de que só tem valor quem aparece. É provar que quem some também vive. E não confunda isso com isolamento tóxico. Não é sobre odiar o mundo. É sobre entender que você não precisa estar em todos os lugares, o tempo todo, com todo mundo.
Se você se ausenta e ninguém sente falta, parabéns. Você se livrou de conexões que só existiam por interesse. Se sentem sua falta, então você tem algo verdadeiro. Mas para descobrir isso, você precisa desaparecer um pouco. Silêncio, sumiço, ausência. São armas subestimadas. O mundo te ensina a gritar, mas não te ensina a calar. Te ensina a correr, mas não a parar. A aparecer, mas nunca a desaparecer. Então, da próxima vez que tudo parecer demais, desapareça um pouco. Fique quieto, observe. Seja água, como Lao Tse. Seja sombra, como Zaratustra. Seja silêncio, como o Dom Corleone. E quando for a hora certa, você volta. Mas dessa vez com paz.